Graça sobre graça, em nome de Jesus Cristo. Colossenses 1:13. Vamos estar aí ministrando a graça de Deus, essa palavra viva, essa palavra maravilhosa que Deus derrama em nossas vidas. Palavra que devemos ser conscientes todos os dias. Ela tem que habitar no meu e no seu coração. A palavra habitando no meu e no seu coração é eu consciente dela e me movendo nela todos os dias. Isso é coração. Motivações que determinam o meu comportamento, coração. Quando a palavra diz que Cristo habite em vosso coração pela fé, é você crer nas verdades dele e se mover. Entende isso? É tão simples a palavra. Graças a Deus. Estamos na live aí no Facebook, na página da Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Estamos ao vivo aí na live. Você que já está conosco aí, por favor, compartilhe. Eu quero 5 compartilhamentos aí. 5. Aleluia. Aí nós vamos expandir essa live em nome de Jesus. Não deixe ficar só na igreja, não. Na página, não. 5 pessoas compartilhando. Olha que palavra. A suprema pessoa de Cristo. A suprema. Ele nos resgatou, Colossenses 1:13, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A palavra diz em João, em 1 João, que quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. A palavra está dizendo que as trevas não têm domínio sobre mim. E o que é as trevas? As trevas é Satanás. São os espíritos imundos. Espíritos de enfermidade, de depressão, de insônia, de impossibilidade. As pessoas não entendem que uma impossibilidade, uma cegueira, uma dor, é uma personalidade, é um demônio. Uma miséria, uma amarração, uma circunstância. O filho era um filho bom, mas de repente se tornou um filho rebelde, violento, imoral. Isso é uma personalidade que está agora com ele. E a palavra diz que o Senhor nos libertou, nos resgatou desse domínio. O Senhor nos resgatou desse domínio das trevas. O domínio aonde nós andávamos sem conhecimento. Quando um cristão anda sem conhecimento da verdade, por mais que esta obra esteja à disposição dele para ele viver, ele continua dominado por essas forças malignas. Eu não estou falando possuído. Eu estou falando dominado, manipulado, perturbado, afligido por esses demônios. A ignorância espiritual se torna uma porta e um poder para Satanás sobre a vida das pessoas. Você entende isso? Mas quantos são as pessoas que estão valorizando essas verdades? Quantas são as pessoas que de fato se interessam por isso? É triste, mas o percentual é muito pouco. É muito pouco aqueles que se interessam por entender essa verdade, viver e viver em plenitude. Bendito é o Senhor. Então ele disse, ele nos resgatou. Houve o resgate.
do domínio das trevas. Aleluia. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quer dizer, o diabo não tem poder para colocar enfermidade sobre mim. Porque a enfermidade faz parte do domínio das trevas. A miséria faz parte do domínio das trevas. A acusação faz parte do domínio das trevas. Todo tipo de mazela, todo tipo de males, de morte, tudo que diminui você, que impossibilita você, é do domínio de Satanás. Você entende isso? O que faz com que algumas pessoas em Cristo ainda vivam oprimidos por essas obras malignas é a ignorância. A ignorância se torna uma legalidade para Satanás colocar. A ignorância é uma porta aberta para o diabo entrar na sua vida e causar esses males. Você entende isso? Quando nós nos interessamos pelo conhecimento da palavra, estamos nos interessando pelo nosso bem-estar. Quando você se interessa pela palavra, você se interessa pelo teu sucesso. Quando você despreza a palavra, você não está interessado no sucesso que Deus sonhou para você. Porque a palavra é a nossa capacidade para vencer, para ter vida, para viver uma vida sem enfermidade. Você entende isso? Sem assolação maligna. É isso. A palavra, o interesse pelo conhecimento de Deus, aonde você será qualificado a viver a vida plena, viver em plenitude. Plenitude de vida vem pelo conhecimento de Jesus Cristo. Você entende? Todo sucesso é um sucesso de conhecimento. Aprenda isso. Todo sucesso nesta vida é um resultado de conhecimento. Se você não busca conhecimento, você não terá sucesso em área nenhuma. As pessoas que rejeitaram o estudo, rejeitaram a formação, rejeitaram o curso, estão desempregadas. E quando não estão desempregadas, estão trabalhando nas áreas mais pesadas, de maior esforço físico. Você entende isso? Elas estão de fato ralando. Elas estão de fato se sacrificando pelo pão de cada dia. Porque rejeitaram uma formação, porque rejeitaram o estudo, o conhecimento da ciência, o conhecimento em geral nesta vida. Você entende isso? E elas não têm uma profissão, elas não têm uma qualificação, elas não são qualificadas em área nenhuma, e elas estão nas áreas mais difíceis e mais pesadas, mais grosseiras que alguém pode trabalhar. Compreenda isso. Porque rejeitaram o conhecimento. Na vida espiritual é semelhante, na vida com Deus é semelhante. No que esperamos de Deus é semelhante. Se não buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, nós vamos ralar, nós vamos nos sacrificar, vamos viver em dificuldade. O diabo não vai dar mole. O diabo não vai dar mole para você. O diabo vai investir de todas as maneiras contra o teu corpo, contra o teu casamento, contra os teus filhos, a tua família, os teus negócios. É isso. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Isso é pregar a palavra. É você dar o que o ser humano precisa para vencer, para viver. Então, o primeiro problema para se resolver é o do perdão. Aceitando a Cristo e recebendo essa justiça. Você está entendendo?
É. A pessoa está literalmente sob o domínio do diabo quando ela está ainda sem Cristo nesta vida. Quando a pessoa recebe o perdão, vai a Cristo e aceita Ele, ela é resgatada. Só que ela precisa ter conhecimento agora de Jesus Cristo, para ela viver à altura e não aceitar o que não pertence a ela, o que o diabo quer introduzir na vida dela. As pessoas estão aceitando, achando que a enfermidade faz parte da nossa vida, faz parte da vida do homem comum. A palavra diz que eu sou feitura de Deus e realizada em Cristo Jesus. Eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eu não sou mais as coisas velhas. Eu não sou mais um meramente humano. Eu sou agora um homem espiritual, que vivo pela força do Espírito, pela palavra do meu Deus. A enfermidade não faz parte da minha vida. As obras de Satanás não fazem parte do meu cotidiano. Eu não posso aceitar e conviver com o ataque do diabo. Eu preciso me revoltar contra ele com base na palavra de Deus. Isso se chama resistir ao diabo. As pessoas não impõem mais resistência a Satanás, pelo contrário, elas concordam com ele. É isso. Porque estão longe da fé. Estão longe do poder de Deus. O poder de Deus já não se faz mais nem menção. Hoje você falar em poder de Deus já é contrário à salvação para muitos. Você falar em libertação, em cura, em mudança de vida, isso aí parece que é algo que o diabo estabeleceu para muitos religiosos. Você está entendendo? Você tem que ter coragem para falar do poder de Deus hoje. Porque o camarada que só fala do perdão, ele continua lá buscando perdão. Ele já está 20 anos dentro da igreja. Ele continua buscando perdão. Nunca foi perdoado. Ah, coitado. É consciente de pecado? Pois eu sou consciente de justiça. A justiça de Deus está em mim. Ele me perdoou há 12 anos atrás. E hoje, quando você se fala de poder de Deus hoje, parece que foi o diabo que inventou isso. Você fala de libertação, de cura, de prosperidade, parece que foi Satanás que inventou isso. Parece que estamos pregando um evangelho desassociado de Cristo. Porque as pessoas só enxergam a cruz. Só enxergam o Cristo ali na cruz. Não enxergam o Cristo que ressuscitou, que adentrou o tabernáculo no céu, apresentou o seu sangue e te tornou apto para ser abençoado, para ser liberto, para ser transformado. Te tornou apto para as bênçãos te alcançar. Porque não é isso que a lei dizia? Que se eles tivessem o cuidado de obedecer por eles mesmos, todas aquelas ordenanças, as bênçãos alcançariam, as enfermidades sairiam do meio deles. É isso que está escrito. Jesus fez isso por mim e por você. Eu estou apto para as bênçãos me alcançar. Eu estou apto para ter uma vida saudável. Eu estou apto para o diabo ficar de fora dos meus termos. É esta consciência que a igreja tem que viver. Quando Deus fez o homem, Ele não fez você dependente do remédio, Ele não fez um remédio. Ele não fez uma muleta para você, uma cadeira de roda. Você está entendendo? Tudo isso é resultado da descrença do homem ao poder de Deus. Tudo isso é resultado disso. Você está entendendo? E as pessoas se tornaram endurecidas. E é por isso que hoje é difícil se libertar disso.
Porque a crença não está em primeiro lugar no coração das pessoas, a fé. O que está é a provisão humana em primeiro lugar. A provisão humana precisa cair e a fé habitar este lugar no teu coração, no teu espírito, para que o poder de Deus possa ser realidade para você. Você entende isso? Poucos entendem, porque você tem que ter muita disposição e muito empenho para você ouvir isso e compreender. Você entende isso? Deus não fez um leito para você viver 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos em cima desse leito. Não. Aleluia. Precisamos nos voltar para Deus. As verdades de Deus precisam habitar a fonte do meu comportamento, o meu coração. A fonte das minhas palavras verdadeiras, o meu coração. E quando a palavra de Deus habitar esse lugar, então nós vamos estar vivendo em liberdade. O diabo será o nosso inimigo de fato, na real, e não apenas de palavras. Porque quando você diz a minha diabetes, a minha impossibilidade, a minha isso, o meu aquilo, a minha dor, a minha insônia, você concorda com o diabo. Você entende isso? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, é alegria no Espírito Santo. Você está entendendo? É gozo. Isso é o reino de Deus. Esse foi o reino que Ele nos transportou. Um reino de paz, um reino de alegria no Espírito. É isso. A alegria no Espírito é a alegria em Deus, meu querido. É alguém motivado em Deus, esse é o reino. Agora você entende que a ignorância, você entende que a falta de entendimento de Cristo, a falta de consideração pela palavra escrita, é que faz com que o diabo tenha poder ainda em nossas circunstâncias. É que faz que sejamos jogados para cá e para lá, por todo o ataque maligno. Nós precisamos habitar este ambiente aonde Cristo preparou para nós, e só podemos chegar neste ambiente pela plena revelação de Jesus Cristo, quando considerarmos toda a sua obra completa realizada por nós, quando considerarmos que Ele ressuscitou, quando considerarmos que Ele adentrou o tabernáculo e fez um sacrifício semelhante, mas superior ao que o Moisés fazia, o Arão fazia no Santo dos Santos, o que os sacerdotes faziam lá no altar. E aquele judeu israelita saía com uma consciência de bênção, saía com uma consciência de perdoado, de apto para estar falando com Deus novamente. Nós precisamos ter esta boa consciência com Deus. Nós precisamos considerar o que Ele fez por nós no tabernáculo nas alturas. E assentou-se à destra do Pai, está à minha e à sua disposição, esperando que nós venhamos agir nessas verdades, venhamos agir nessas promessas, nesses fatos que estão escritos a nosso respeito, para que o céu se mova em favor de nós na terra. É isso. Você entende isso? Aleluia. Me dá nos nervos quando eu vejo alguém atribuindo alguém que faleceu tão precocemente, deixou o ministério, deixou família, deixou filhos, deixou uma esposa, deixou um esposo, atribuindo isso a Deus. Não, não é. Isso é resultado de uma ignorância espiritual. Isso é resultado de estar aquém desse ambiente que Cristo preparou para nós.
é resultado disso. Não foi a vontade de Deus que o irmão morreu, que o ciclano faleceu e deixou aí 3 filhos, uma esposa, deixou dívidas. Não, não foi. Foi a invertida do diabo que prevaleceu. Deus não está fazendo uso daquilo que ele combateu. Deus não está fazendo uso daquilo que ele desfez, daquilo que ele destruiu. Senão Deus estaria mentindo, estaria em controvérsia consigo mesmo. Você entende isso? Em contradição consigo mesmo. Deus não está usando a enfermidade para aperfeiçoar ninguém. Deus não está quebrando a perna de ninguém, a cabeça. Não está colocando ninguém na cadeira de roda para aperfeiçoar, não. É o diabo que está tentando matar. E pela infinita misericórdia de Deus, quando ele não consegue, porque há uma intercessão pelaquela vida, Deus vai lá e salva. E a pessoa diz: olha, foi Deus que trouxe dessa maneira, Deus salvou dessa maneira. Conversa! O apóstolo Paulo disse lá em Gálatas capítulo 2: se eu construo aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. Se eu busco edificar, construir aquilo que uma vez já destruí, eu provo que sou transgressor. Deus não é transgressor. Deus desfez a enfermidade, desfez os males. Ele não está usando a enfermidade para aperfeiçoar, para salvar. Deus usa a sua palavra para salvar e aperfeiçoar. Gálatas 2,18. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. Está escrito. Se Deus procura usar a enfermidade para salvar, para aperfeiçoar, então Deus é transgressor e ele não é. Ele é perfeito. Ele levou as enfermidades porque ele não suportava ela. Quando ele esteve aqui, ele esteve curando e libertando de todos os males do inferno, porque ele não suporta a obra de Satanás. Como é que ele vai fazer uso disso agora? Você está entendendo? É isso. Esses argumentos, esses entendimentos se tornam argumentos, desculpa, para nossa própria ignorância, para nossa própria incapacidade, para nossa própria indisposição de buscar a verdade que nos levará à liberdade. Você entende isso? O diabo está oferecendo, o diabo vê muitos perdidos e sem disposição para buscar a verdade que manifesta Deus. Então o diabo coloca a sugestão dele mentirosa. E muitos pegam essa sugestão e usam como desculpa para sua incapacidade. Quando eu viver incapaz, eu vou dizer que não tenho capacidade ainda. Eu vou diante dos pés do meu Senhor e vou dizer: eu sou incapaz, eu não consegui enxergar, eu não consegui ver, mas me mostra. Mas eu não vou inventar uma mentira para acomodar a minha incapacidade. Eu vou oferecer a minha incapacidade para o meu Deus, porque eu não sabia pregar. Eu não entendi a palavra do meu Deus e eu apresentei, eu disse: o que eu tenho para te oferecer é a minha ignorância. Sou fraco, sou pequeno, sou um nada. E meu Deus disse: agora sim, eu vou te dar capacidade, tu vai entender que sou eu que ajo na tua vida. Você entende isso? Eu não posso conceber as pessoas atribuindo a obra de Satanás a Deus. Eu não posso. Eu não posso. Não adianta vir com essa conversa comigo que não cola. Não adianta. O meu Deus é perfeito. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Isso tem que ser uma verdade que me move. Você entende isso?
Quando uma pessoa diz para você, olha, essa enfermidade aí é a vontade de Deus, é para te aperfeiçoar. Aí essa mesma pessoa que fala isso, que prega isso, ela compra um remédio e dá para essa pessoa. Ué, se é a vontade de Deus, então tu é um rebelde contra Deus. Essa mesma pessoa que diz que essa enfermidade aí é Deus trabalhando na vida dela, ele leva essa pessoa para o hospital. Então ele é um rebelde contra a vontade de Deus. Porque se essa enfermidade é a vontade de Deus, então você tem que pedir para o enfermo aceitar a enfermidade e pedir para ele compreender logo a vontade de Deus, para Deus tirar essa enfermidade. É isso. E não dá um remédio para o enfermo. Porque se você dá um remédio para o enfermo e aquela enfermidade é a vontade de Deus para salvar aquela pessoa, você está confrontando Deus, está se colocando contra Deus. As pessoas agem irracionalmente. As pessoas são irracionais para sustentar as suas crenças medíocres. Me perdoe pela expressão. Aleluia. Nós precisamos olhar para a Bíblia e acreditar como verdade absoluta o que ela diz. É isso que o povo de Deus precisa, considerar de fato a palavra. É isso. Ele nos resgatou, isso é um fato. Ele não vai resgatar, é você que está atrasado do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção. Olha aí. Em quem temos completa redenção. Em Cristo Jesus nós temos completa redenção. Fomos redimidos de todos os males. Você entende? Perdoados. Por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Presta atenção. De todas as falhas. Esse sangue aqui foi o sangue derramado na cruz, mas não foi só esse sangue derramado na cruz, não. Esse sangue aqui foi o sangue que ele apresentou no Santo dos Santos. Nós fomos refeitos neste momento. Fomos refeitos. Quando acreditamos nisso, passamos a viver esta mentalidade. Uma mentalidade de liberdade. Aonde nenhuma acusação, nenhum ataque do diabo, nenhuma mentira terá espaço em nosso coração. Você entende isso? Isso não é fanatismo, não. Não. Porque quando eu espirro e eu digo, eu repreendo em nome de Jesus, alguns riem. Quando eu dou um espirro por alguma poeira, por alguma coisa, e eu repreendo, alguém que está do meu lado ri e diz até um espirro. Eu digo sim. Porque se eu não exercer autoridade sobre um espirro, que é algo simples e pequeno, considerado insignificante, como é que eu vou exercer autoridade sobre algo maior? Você está entendendo? A palavra diz lá em Zacarias, se eu estou enganado, que bem-aventurado é aquele que não despreza o tempo das coisas pequenas. É isso. Feliz é o que não despreza o tempo das coisas pequenas. 4:10. Aleluia. Em quem temos a plena redenção. Por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível.
o primogênito sobre toda a criação, o primeiro. Sobre toda esta nova criação que Paulo diz em Coríntios 5. Ele é o primeiro da nova criação, ele é o primeiro da nova criação. É a semelhança de Cristo que temos que viver. Ou você não leu Romanos 6? Se morremos com Ele, também é certo que com Ele viveremos. Se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. As pessoas pensam que isso é para o céu. Não, isso é para hoje aqui. Você está entendendo isso? Ele é o primogênito da criação, da nova criação. A palavra diz em Efésios 2:10 que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Ele foi o primogênito, mas a partir dele nós nascemos, quando depositamos fé nele. Você está entendendo? Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo. Maravilhoso. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Só pode subsistir nele. Você só pode ter vida nele. Isso. Você está entendendo? Ele existe, nós subsistimos. Porque nós nascemos dele, por isso que subsistimos. Você está entendendo? Ele é o cabeça do corpo, é o líder da igreja, que é a igreja. Você está entendendo? Espera aí, deixa eu te falar uma coisa. Se eu colocar um balde na minha cabeça e eu entrar na minha igreja, será que a minha igreja vai me reconhecer? Claro que vai. Porque o Márcio não é só a cabeça, é o corpo também. Você entende isso? Cristo não é só Ele só que está lá no céu, não. Cristo é a sua igreja na terra. Mas quando tivermos esse entendimento, este conhecimento, seremos na semelhança dEle. Glorificaremos Ele na terra. Mas para isso, o primeiro passo não é você ficar se matutando. Como é que eu vou alcançar isso? Como é que eu vou entender isso? O primeiro passo é você começar a buscar Deus na casa de Deus e aprender essa palavra. O primeiro passo é isso. O primeiro passo é você sair desse sofá aí, desta cama, parar de engordar em casa e ir para a igreja. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você ter disposição para buscá-lo. É você entender que existe uma recompensa em buscar ele. Esse é o primeiro passo. As pessoas estão interessadas em conclusão. Elas querem o resultado, mas elas não querem o processo. Elas não querem se submeter ao processo. Não existe resultado sem processo. Você está entendendo? O processo de um pedreiro para ele construir um prédio de 20 andares é ele todo dia ter disposição para bater massa, sentar tijolo, embuçar. É isso. Todo dia ele tem que ter disposição para fazer a mesma coisa.
Um grande edifício é edificado por repetições, por várias repetições pequenas atitudes e repetitivas, pequenas atitudes e repetitivas, todos os dias, constrói um grande edifício. Você diz, eu já fui no domingo, eu vou só no domingo de novo. Tem gente que já está 15 dias, 20 dias que eu não vejo mais na igreja. Não adianta vir gritar depois. Porque a pessoa cai no mal porque decidiu cair. Eu não vou carregar irresponsabilidade de ninguém. Eu não. Eu vou ajudar os que querem ajuda. Eu estou à disposição desses. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que, em absolutamente tudo tenha supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Presta atenção. É isso que a igreja precisa, a plenitude de Deus que habita em Cristo. Quando eu busco a plenitude de Cristo, eu estou conhecendo Deus, Jesus e a mim mesmo. Eu estou cheio da capacidade para vencer Satanás, para subjugar, vencer não, manter ele no lugar de derrota dele, porque ele já é vencido. Versículo 20, por intermédio dele reconciliar-se consigo todas as coisas. O Paulo está narrando a história de Cristo aqui. E por intermédio dele reconciliar-se consigo todas as coisas. Ele fez isso quando ele adentrou o Santo dos Santos. Tanto as que estão na terra, que somos nós, quantos as que estão no céu, à nossa disposição, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Você está entendendo? É isso. E a vós outros também, que no passado eres estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticavas. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos e inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Presta atenção. Santos e inculpáveis. Quem foi que nos apresentou assim? Jesus. De que maneira? Apresentando a si mesmo e o seu sangue. A mesma coisa que se fazia lá nos rituais judaicos. Você está entendendo? Apresentava-se o cordeiro e o sangue dele no propiciatório, e o povo estava de novo inculpável diante de Deus, ainda que fosse apenas uma restauração exterior, não era interior. A natureza pecaminosa continuava no povo. Nós não. O sacrifício de Cristo é superior, arranca a natureza pecaminosa e nos faz aptos para Deus. Foi a obra de Cristo que nos colocou diante de Deus inculpáveis, santificados, irrepreensíveis. Mas o homem está olhando para si mesmo. A religião faz você olhar para si mesmo, e quando você erra, você se culpa. Eu estou falando de erro, não de pecado para a morte, filho. Porque de vez em quando vem umas mensagens de pessoas que não compreendem a mensagem e ficam criticando. Paga um programa de rádio para você e vai pregar a sua ideologia. Se você não aceita, muda de estação. Aí fica mandando umas mensagens ignorantes.
Você entende? Aluga um programa de rádio. Aleluia. Então ele diz: se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Presta atenção. Todos os benefícios Paulo resume em uma só colocação: se de fato permaneceis na fé. Presta atenção. Tudo aquilo que Paulo narrou, ele diz: se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho. Você vê como é que você obtém os benefícios? Permanecendo na fé. E o que é que gera fé em mim? Conhecimento da palavra de Cristo. Então, para mim viver isso, eu preciso ter o entendimento da palavra de Cristo, e a fé vai estar em mim, e esses benefícios serão meus, porque eu compreenderei perfeitamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus, que essa palavra fortaleça o seu coração, que essa graça viva venha operar em você. Isso é uma declaração de amor a nós, e que Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu queria deixar um recadinho para você, Nos siga lá no Instagram, estamos transmitindo uma live aí à tarde. Pastor Márcio dos Santos no Instagram, tá bom? Vá lá, siga lá. Pastor Márcio, pastor sem sigla, não é PR não, é pastor mesmo, Pastor Márcio dos Santos, 81, tá bom? E à tarde aí vamos ter uma live aí, abençoando o povo do Instagram, e você pode ser um deles. O outro recado, eu quero chamar você para semear nessa obra. Hoje são 1º de outubro e temos aí compromissos grandes para honrar, o qual um deles é o nosso aluguel dia 10, ali na Curaçao, da nossa sede. Eu queria chamar você, vem conosco. Semeie 100, semeie 50, semeie 200. Chame no WhatsApp aí, eu vou enviar a conta para você, ou um boleto de depósito, você paga no aplicativo, tá bom? E vai estar abençoando a obra de Deus. O nosso telefone é o 992 61 6263. 992 61 6263. Pastor Márcio, eu estou em outro estado. O DDD é 92, tá bom? Deus abençoe, fico esperando o seu contato.